Gente, essa semana, na verdade, essa série de mensagens tem mexido comigo, muito com o meu coração. E eu confesso para você que as últimas duas mensagens, Deus tem falado ao meu coração de uma forma extraordinária. Esse tema tão significativo, tão relevante, falando de vida extraordinária, vida de discípulo. A pastora veio aqui e ministrou que nossa vida, nós seremos discípulos de verdade quando nós servimos a tudo isso, servimos a todas as pessoas. A missão da igreja é justamente essa: servir a Deus, servir as pessoas e servir ao mundo. Uau, como aquela mensagem trouxe para mim um despertamento. Com aquela mensagem eu passei durante a semana inteira remoendo. Aí ela vai e manda aquele esboço da célula falando para a gente como é que a gente está servindo o mundo. Aí numa dessas mensagens aí ela botou um tópico da mensagem falando assim: se fosse o último dia da tua vida, o que você faria? Qual era o seu sentimento? E eu ministrando a célula online, eu não sei quem foi a pessoa que falou: Léo, eu sairia por aí pregando a mensagem para todo mundo, tentando salvar o maior número de pessoas possíveis. Eu falei: minha irmã, você sabe o dia que Jesus vem? Ela falou: não. Eu falei: então começa a fazer isso hoje. Junto a isso, veio o pastor no domingo passado ministrando sobre o amor. Gente, que mensagem foi aquela? Que dever foi aquele de ministrar amor para nós? E ele até falou que ele não vem com a blusa do discípulo radical, por conta que está escrito no verso nas costas da camisa, e é verdade. Só pode um discípulo amar com o amor de Cristo. Olha o tamanho da relevância que a gente está falando disso tudo. Durante essa semana, quando ele ministra sobre o amor, o que acontece com a gente? Na terça-feira o Rio de Janeiro para. Na terça-feira nós temos aí 117 suspeitos mortos, 4 policiais mortos, total de 121 pessoas. E eu estava na cela, estava estudando para ministrar na cela. Eu falei: Jesus, como é que é? A pastora fez um convite à igreja, gente. Gente, vamos clamar todo mundo. Na terça-feira é online, você dentro da tua casa. Entra aí para a gente clamar a isso. Gente, nós estamos vindo numa série de mensagens falando de discipulado, de discípulo. Nós falamos de serviço, nós falamos de amor. Na terça-feira acontece aquilo tudo, a gente vai para online. Eu falei: uau, vão ter centenas de pessoas, só tinham 9. Na quarta-feira eu iria ministrar, o pastor falou: Léo, a gente vai cancelar porque a gente não sabe como é que está a localidade, mas vamos fazer isso online. Eu falei: amém, pastor. Entramos na quarta-feira, eu falei: agora vai, gente. O povo tem entendido o que é ser discípulo de Jesus, o povo entendeu. Na quarta-feira é dia de culto, então no horário de culto vai estar todo mundo online, no conforto da tua casa. Entramos cheios de expectativa e tiveram 11. Uau. Aí o pastor falou: Léo, você prega? Eu falei: pastor, não faz isso não. Prega, Léo. Eu falei: prego, mas não vai ser muito bom, pastor. Eu falei: qual é o tema, pastor? Não, o tema é livre. Eu falei: não, pastor, vou dar sequência. Eu quero dar sequência, porque a palavra que Deus me deu, que eu iria ministrar na quarta-feira, tem tudo a ver com isso tudo. Continua falando da nossa vida de discípulo. Mas eu quero orar antes de pregar. Já orei pela saúde do nosso pastor, agora eu quero orar pela ministração da palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, tudo isso que o Senhor tem ministrado ao meu coração, tudo isso que o Senhor tem falado a mim, Pai, que eu possa ser boca de Deus, que eu possa ser o Teu porta-voz aqui nessa noite, que as pessoas, Pai, possam entender que a mensagem é ainda um pouco dura, Pai, mas, Pai, é um pouco dura para trazer a revelação do Teu Espírito. É um pouco dura, Deus, para falar o que o Senhor quer de nós. É um pouco dura, Deus, mas nós temos que entender e assumir o nosso papel, Pai. Papel como embaixadores do Teu reino aqui nessa terra. Papel, Deus, como boca de Deus aqui nessa terra, Deus. A responsabilidade é nossa, o dever é nosso, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, que eu venha diminuir, que eu diminua. Mas, Pai, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade aqui no nosso meio, ministrando aos corações, ministrando as mentes das pessoas que aqui estão, Pai, e das pessoas que nos assistem também, Senhor, de uma forma sobrenatural. Fala conosco nessa noite, Deus, em nome de Jesus. E eu começando a estudar sobre isso, não vai ser o texto que eu quero pregar, mas eu quero falar da oração sacerdotal, a oração que Jesus faz. No Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do verso 6, ele vem falando:
Jesus ora pelos seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nessa noite? Amém, amém. Cuidado, gente, você levantou a mão, olha a responsabilidade. Eu li uma frase do pastor Luciano Subirá que ele fala: eu não estou bravo, é porque eu estou batizado na angústia de Deus, gente. E é verdade, eu não estou aqui falando isso para vocês porque eu sou bravo, querendo fazer isso tudo, não. Mas como eu falei para vocês, eu estou batizado com uma angústia de Deus dentro de mim, que eu preciso fazer alguma coisa. Tivemos reuniões de liderança agora na quinta-feira, na sexta-feira. O pastor veio e trouxe uma mensagem. Eu falei: Jesus, pastor, é isso que a gente vai ministrar hoje, é isso que a gente estava falando na sexta-feira. Eu creio dessa forma. Voltando ao texto, Jesus ora pelos seus discípulos. No verso 6 ele vem falando: eu revelei teu nome àqueles que no mundo me destes. Eles eram teus, tudo que deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, proteges em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aqueles que estavam destinados à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas ainda, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e os mundos o odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que tires o mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha agora, gente, eu li isso tudo para ficar somente no verso 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu enviei ao mundo. Jesus está falando que assim como ele veio ao mundo, ele tinha cumprido ali já o seu papel, que era aquilo tudo. Ele já tinha entendido que ele precisava fazer, tudo que ele precisava fazer, ele já estava sendo feito. Mas lá no final do verso 18 ele fala: assim como o Senhor me enviaste, eu os envio ao mundo. E é justamente isso que eu quero pregar para vocês hoje. O tema da nossa mensagem de hoje é equibalo, o chamado que nos impulsiona. Algum de vocês aqui sabe o que é a palavra equibalo? Equibalo, não, ninguém, equibalo. Minha filha sabe, Clara sabe, amém. Nissandra sabe, seminário, né, Nissandra? Seminário falou isso pra gente. E eu botei o versículo base aí que nós vamos pregar em cima de Mateus 9. Essa mensagem já foi pregada várias vezes aqui nessa igreja. Mas eu quero trazer ela de uma forma um pouco diferente para vocês entenderem o que é essa palavra, qual é o original do texto. Mateus 9:38 está falando aí: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vocês entendem? Já ouviram esse versículo, amém? Nós já pregamos aqui esse versículo várias vezes, amém? Só que eu quero trazer agora a originalidade do texto, que vem falando a origem da palavra. É uma palavra grega, ek, balo, composição ek, para fora, balo, lançar. Agora eu quero trazer para vocês o real significado. Qual é o significado disso tudo? Por isso que a gente traz sempre a importância de nós lermos os textos originais, porque às vezes uma palavra muda totalmente o significado dela. E eu vou ler para vocês o significado literal: lançados para fora, enviar com força, expulsar, impelir com propósito e poder. Essa palavra no original, ela também é usada quando Jesus vai expulsar demônios. Mas Del, como é que ele está falando isso? Como é que ele consegue significar uma coisa da outra? Quando Jesus expulsa demônio, ele expulsa para falar assim: vai embora, você não pode mais voltar aqui. O demônio não consegue mais voltar. Da mesma maneira, no Mateus 9,
38 ele fala para a gente: peçam, pois, o Senhor da colheita que equibala os trabalhadores para a sua colheita. Vocês que levantaram a mão aí agora, vocês entendem que são discípulos de Jesus? Vocês entendem agora que Jesus está falando para vocês: equibalam? É porque Ele está mandando para a gente, para esse mundão aí fora. De repente aquelas 117 pessoas que morreram essa semana, elas poderiam estar vivas quando? Quando a igreja entender e assumir o seu papel de discípulo, papel de ir aí fora, pregar a verdade para todo mundo, tentar ganhar essas pessoas, saquear o inferno. Jesus está falando dessa forma, gente, é uma forma imperativa. A gente não tem direito de volta, a gente não tem como voltar mais. Está aqui, ó, o Breno do meu lado. Eu falei: eu vou te usar hoje na mensagem de novo, porque Breno no quartel, quando ele está lá, soldado, posição de continência, o comandante fala, ou algum superior dele fala: meia volta, volver, é uma ordem que ele dá. Por que ele está dando essa ordem? Por que ele não fala: Breno, por favor, soldado, por favor, posição de sentido, soldado, por favor, meia volta, volver? Não é assim que ele fala. Como é que ele fala? Ele te dá uma imposição. Por quê? Porque quando ele ouve isso, ele está entendendo que quem está enviando dele tem um propósito, tem uma missão, tem alguma coisa ao trás disso tudo. Da mesma forma, Jesus fala com a gente nesse verso, e eu quero ler com vocês agora, Mateus 9, do 35 ao 38, que ele vem falando: Jesus ia passando por todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão deles, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie, que equibale trabalhadores para a sua seara. É isso que eu quero trazer para vocês nessa noite, meus irmãos. Que a gente tenha esse entendimento que nós somos discípulos de Cristo. Cristo, Ele não está mais pedindo para a gente. Cristo, Ele não está mais falando para você se você pode. Cristo não está mais falando para você se você tem um tempo. Ele te deu uma ordem. Quando você levantou a sua mãozinha, como o Jefferson falou assim: você confia em Deus, entrega o controle na mão dele. E assim a gente fala que a gente crê, mas a gente não faz nada disso. Através disso, Deus ministrou no meu coração que essa igreja, de novo, ela precisa começar a se movimentar novamente. Como eu falei para você, meus irmãos, na reunião que nós tivemos na sexta-feira de liderança, como eu apanhei essa semana passada, semana retrasada. Eu preciso me movimentar. Eu falo de mim, eu falo no singular, eu falo de mim. Eu não quero falar de vocês, mas que vocês tragam essa mensagem para vocês hoje de uma forma reflexiva. Como é que tem sido a sua vida diante de Deus? Como é que tem sido a sua vida diante da obra? Você levantou a sua mão falando que você é discípulo, mas Ele está te dando uma ordem: equibalo, vai, vamos embora. É hora de trabalhar para Ele. Peçam, pois, ao Senhor do Senhor que envie, equibala trabalhadores para a seara. É contigo que Ele quer falar. Estudando um pouco mais dessa mensagem, quantas vezes eu já falei para todo mundo aí: ó, o ID é para todo mundo, o ID é para todo mundo, e me faz refletir uma coisa: será mesmo que esse ID é para todo mundo? Eu começo a achar que esse ID não é para todo mundo. Eu começo a achar que esse ID é só para quem entendeu a mensagem. Eu começo a achar que esse ID é só para quem entendeu e falou: Senhor, eu estou contigo, eu sou teu discípulo, eu quero o teu reino. É isso que Deus quer da nossa vida. Deus quer que você se levante, mas como filho, como discípulo, como pessoas que têm escutado a voz dEle, pronto para prosseguir. Hoje estava aí os homens, o Bruno nem sabia que eu ia pregar dessa forma, mas na célula de segunda-feira, que aqui eles estiveram, orando, estudando, falando de amor, isso tocou na forma do coração do Bruno. O que ele fez? Homens, todo domingo, agora 6 horas da tarde, fazendo evangelismo. Essa igreja precisa se movimentar. Você precisa se movimentar, você precisa começar a entender que o chamado é teu. Por isso que no primeiro ponto eu botei equibalo, é um clamor por compaixão. O chamado começa no coração de Deus. No verso 36 ele vem falando assim: ao ver as multidões, teve compaixões dela. Quem? Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus andando naquele meio todo, Ele parou, chamou os seus discípulos assim: cara, olha lá os 117 pessoas morrendo, não tem ninguém fazendo nada. Olha aí, Gardênia, sexta-feira eu estive aqui, gente, na parte da tarde, parei o carro que a gente estava com problema, eu falei: pastor, eu vou aí. Gente, era tanta gente passando de fuzil para cima e para baixo, eu falei: Senhor, de novo, gente, essa mensagem já estava pronta desde quarta-feira.
Eu falei, Senhor, é comigo que o Senhor está falando. Eu tenho que começar a agir, eu não sei como é que a gente vai fazer, eu não sei. Projeto Sal da Terra, nós fizemos aí poucos eventos, esse projeto precisa voltar, gente. A gente precisa começar a expressar o amor de Deus através das nossas vidas. Essas pessoas precisam começar a entender quem é Deus. Como é que essas pessoas vão estar aqui rendidas ao Senhor se não há quem pregue? Nessa noite Deus me trouxe essa mensagem um pouco dura, mas é para a gente começar a se movimentar. Ei! Oh Deus! Será que falta na gente essa compaixão? Será que falta olhar para esses povos todo perdido aí? A gente está sendo egoísta com essa graça que nos alcançou. Toda hora eu falo isso, mas é verdade. Essa graça me alcançou, já está bom demais. Eu não preciso salvar ninguém, eu já estou salvo. Não. Oh, imagina a festa no céu. Se a gente for ali agora na boca de fumo, conseguir convencer uma pessoa, a gente não convence nada, mas o Espírito Santo, através da nossa vida, chegar até ali. Quantas pessoas desviadas, que já tiveram na presença de Deus, estão ali hoje, carregando um fuzil. Imagina se a gente vai lá e falar para ele, meu irmão, sai daí, isso aí não é a sua vida, vem para cá. Imagina se essa pessoa larga o fuzil, se encontra com o Pai. Imagina o tamanho da festa que há no céu. A palavra de Deus fala que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Será que está faltando da gente essa compaixão? Será que está faltando da gente a gente entender que nós somos discípulos? Será que está faltando para a gente entender que esse equibalo é nosso, que é sem direito à volta, que a gente tem que começar a fazer, de começar a trabalhar? Essa palavra está no imperativo, gente. Vocês precisam fazer, não é um pedido, é uma ordem. É uma ordem que Jesus nos dá, é uma ordem que nós temos que cumprir. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é equibalo, é o mover do Espírito. A oração pela seara resultou no próprio envio de Deus, no próprio envio deles. Mateus 10, depois que ele fala que ele ora pelos trabalhadores, na sequência, no próximo capítulo, ele vem falando, e é justamente isso, chamando os seus 12 discípulos. De novo, Jesus estava lá, olhou aquela multidão toda cheia de compaixão. O que ele faz? Ele reúne todo mundo, reúne os 12, bota do lado. É o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Ele está reunindo esse monte de discípulos aqui, falando para vocês, ei, vem cá meus filhos, senta aqui um pouquinho, vem cá que eu quero falar com vocês agora. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. No verso 5 ele fala, Jesus enviou esses 12. Mais uma vez, Jesus está falando aqui para a gente nessa noite que Ele está enviando a gente. O equibalo é nosso. A gente começar a entender que nós precisamos ir, essa é a nossa função, esse é o nosso dever. A palavra de Deus fala que a gente tem que ter ouvido para escutar a voz do nosso pastor, e Deus está falando contigo aqui nessa noite. Vamos parar de mimimi, vamos parar de desculpas. Quantas aí, de novo, a célula, o tópico da célula foi justamente esse. Quando falou de serviço, foi justamente esse. Quantas desculpas vocês estão dando para servir a Deus? E aqui mais uma vez ele vem falando isso para a gente. O mover do Espírito já está se movendo entre nós, mas a gente não deixa, a gente não para de arrumar desculpas que a gente não quer trabalho. Sabe por quê? Discipular dá trabalho, cuidar de vida dá trabalho. Eu gosto muito de falar para as pessoas que eu já liderei, que chegam da forma que chegam, eu falo, cara, vamos trabalhar. Não, Léo, eu tenho que me arrumar primeiro, eu tenho que começar a me santificar primeiro. Meu irmão, vamos embora, trabalha do meu lado, eu quero você do jeito que você tem. Por quê? Porque eu vou estar do lado dele, vocês também façam as mesmas coisas. Você vai estar do lado da pessoa, cheio de carrapicho, cheio de pecado, e no caminhado assim a gente vai fazendo o quê? Vamos embora, irmão, ó, você errou aqui, muda nisso. Olha só, não, esquece isso aí, não faz mais isso não. Vem para cá, vamos fazer assim agora. Meu irmão, discipular dá trabalho, cuidar de vida dá trabalho, mas sabe por que a gente não quer? Porque a gente quer o conforto do nosso lar. A gente não quer nem mais vir para a igreja. Quantas cadeiras vazias nós temos aqui ainda hoje? É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Eu falo com o pastor, meu irmão, quer ver uma coisa que mexe comigo desde o dia que foi colocado? Foi essa placa de alugo aqui do lado, ó. Meu irmão, eu falo para o pastor toda hora, pastor, vamos alugar esse terreno do lado. Ele falou, Léo, a cadeira está vazia. Eu falei, pastor, é por fé.
Vamos alugar esse terreno do lado. Para Léo, para com isso, Léo. Eu falei, pastor, é por fé. Meu irmão, eu vejo essa igreja lotada. Meu irmão, eu vejo cada um de vocês aqui sendo levantado como líderes para cuidar de pessoas. Eu vejo isso aqui, vocês falando aqui agora. Eu não tenho vergonha de falar. Na célula online lá, ó, toda vez que eu falo, eu capacito as pessoas. Eu falo que elas são capazes de fazer, de liderar. Foi isso para que nós fomos chamados. Você não foi chamado para estar aqui nesse banco de igreja somente escutar eu falar aqui 1 hora e meia por semana, não, gente. Você tem que parar com isso. Você tem que buscar pela tua vida. Você tem que começar a cuidar de pessoas. A célula tem que ser na tua casa, você tem que ser um anfitrião, você tem que ser a pessoa que vai ministrar a célula. Pessoas precisam vir até você, querendo escutar uma palavra de Deus. Ei, começa a acordar, meu irmão. O mover do Espírito quer fazer através da sua vida. O equibalo do Espírito é através da sua vida. Deus não me trouxe aqui nessa noite hoje para falar para você que é você quem Ele quer contar, é com você quem Ele quer capacitar. Lembra de Jeremias falando para ele, Senhor, eu não posso, eu não consigo falar, eu não sei de nada. Ele fala, meu irmão, basta que você se coloque na posição. O meu Espírito vai fazer por você. O meu Espírito vai falar por você. Basta somente que você entenda que você foi chamado para ser discípulo. Mas junto a isso também, quando você for um discípulo de verdade, entender que o equibalo está através da sua vida, você vai começar a atrair de pessoa, através de pessoas. Quantos vizinhos você tem do teu lado, da tua casa, que nunca ouviu de falar de Jesus da tua boca? Quantas pessoas na sua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, nunca ouviram você falar de Jesus, não sabem nem que você é crente? Como é que o mover do Espírito vai fazer sobre a tua vida, se você não abre a boca, se você não quer tratar, curar? Meu irmão, é necessário a gente falar para Ele, Deus, eis-me aqui. Lembra a oração de Isaías falando? Quem enviarei eu? Jesus está falando com vocês hoje, fazendo essa pergunta para vocês. Quem eu enviarei? Sabe esse equibalo que eu estou pregando para vocês aqui? Ele está perguntando para você agora aí no teu coração, na tua mente, quem eu enviarei? Que você no final dessa mensagem tenha esse entendimento e levante a tua mão e fala, Senhor, você é comigo. Essa mensagem foi toda para mim. Chega de dar desculpa, eu não quero mais dar desculpa. Léo, qual é o próximo dia? Não sei, vamos fazer quando? É sábado que vem? É domingo que vem? Eu tenho que parar com as minhas desculpas também, gente. Eu faço tanta coisa, mas para Deus eu faço tão pouco. Mas eu preciso de vocês do meu lado. Eu sozinho, chegando na boca de fumo ali, você aqui, eu só um no meio do palheiro. Mas imagina se nós fôssemos aqui, naquele evento Sal da Terra que nós fizemos ali na praça. Foram 122 pessoas, gente. Vocês têm noção do que é isso? Nós impactando somente as pessoas, limpando a praça, pintando a praça, andando com a camisa, orando, varrendo a rua toda. As pessoas vieram até nós e falaram assim, meu Deus, essa igreja faz diferença. Meu irmão, foi um dia. Foi tão pouco, mas foi um dia. Vocês percebem que se nós tornarmos isso uma naturalidade, se nós tornarmos isso uma frequência da igreja, a gente vai conseguir ganhar esse bairro, a gente vai conseguir ganhar essa região, a gente vai conseguir ganhar o Rio de Janeiro. Sabe esse avivamento que a gente tanto pede? Senhor, batiza com avivamento. Eu falo tanto da Rua Azusa, meu irmão, não tem avivamento se não tiver movimento. E esse movimento Deus quer fazer através das nossas vidas. Mas quando isso, Léo? Quando eu entender que eu sou discípulo. Quando eu entender que Deus está na minha vida, que Ele governa tudo isso. Quando eu entender que o equibalo é meu. Essa mensagem é para mim. Oh, Espírito Santo, vá falando com o teu povo, Pai. Que a gente consiga sair daqui nessa noite tendo esse entendimento, Pai. Que a gente consiga nem sair daqui nessa noite, mas, Pai, que hoje ainda a gente já comece a marcar qual é a próxima data, qual é a nossa ação social, o que nós vamos fazer. Vamos mapear essas casas todas, vamos perguntar quem está precisando de cesta básica, vamos perguntar quem está enfermo para a gente orar. É isso que eu creio. Estamos nós falando de novo de liderança, gente. Fui numa conferência, a igreja da cidade, pastor que pregou, Eduardo Bortolossi. Ele chegou para pregar na igreja da cidade. Ele falou que ele era uma igreja assim, com 120 pessoas. Em 2 anos, ele já tem mais de 10 mil pessoas. E a ministração dele, ele foi falando como é que ele conseguiu isso tudo. Sabe como é que ele conseguiu? A igreja em movimento. Ação social, ação social, ação social. Ele foi ganhando todo mundo, ele foi ganhando os vizinhos, foi ganhando o bairro. Ação social, ação social. Hoje eles já são quase 10 mil pessoas. Vocês entendem o que é isso? Vocês entendem que esse terreno só aqui do lado vai ser pouco? Vocês entendem que daqui a pouco a gente vai ter que comprar esse daqui também? Na parte de trás também. Vocês entendem que de repente a gente vai ter que sair desse local? Mas como é que é isso? É por fé, gente. É por fé e também por movimento, por ação. Deus quer que a gente comece a se movimentar. Deixa eu correr que meu tempo já está acabando. Ô Senhor, segura o relógio, papai.
Versículo 7, por onde forem, pregue esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Gente, quantos de vocês já falaram e falam toda hora assim, que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando? Vocês creem nessa mensagem que Jesus está voltando? E por que a gente não começa a fazer nada, gente? Tem tanta gente perdida ainda aí, gente. Vamos levantar, vamos falar, eu preciso salvar gente. Eu não vou sozinho para o céu não, vem comigo, vamos embora, eu preciso. Oh Deus. O ponto 3, equibala, eu envio com propósito. De novo eu falei para vocês, equibala, eu envio com propósito. O impulso de Deus tem direção, nunca é aleatório, nunca. Jesus, quando ele foi enviado para o deserto, está aí, Marcos 1:12, logo após, o Espírito impeliu aí está falando também equibalo para o deserto. Jesus foi enviado, foi impelido para o deserto, foi equibalo para o deserto. Mas por quê? Porque ele foi necessário passar ali 40 dias sendo tentado pelo inimigo. Léo, você está falando isso tudo porque você não sabe o que eu estou vivendo. Eu também não sei, meu irmão, mas eu tenho certeza que Deus sabe. Eu tenho certeza que Ele sabe de todas as suas angústias. Eu tenho certeza que Ele sabe de todos os seus choros. Eu tenho certeza que Ele sabe tudo isso. Mas vamos entender agora a posição de Jesus. Ele não poupou Jesus. Pelo contrário, Ele falou para ele ir para o deserto. Jesus estava ali totalmente na condição de homem. E Ele foi para o deserto para ser tentado. Talvez você pensou que eu não iria falar disso em equibalo aqui agora, mas Ele está impelindo você, independente da situação que você esteja vivendo. Sabe por quê? Porque quando você começar a entender esse equibalo, quando você começar a entender que você precisa ir para fora, quando você começar a entender que você é discípulo, mas que você precisa discipular outras vidas, o que você está passando vai ser tão pouco diante disso tudo, que você vai começar a ver outras pessoas. Meu Deus, tem problema maior que o meu. Meu Deus, tem problema maior que o meu. Sabe o que Deus fez comigo? Morava ali na Vila do Pan, na Barra ali. Deus me resgatou, a graça dele me alcançou. Me converti numa igreja lá na Barra da Tijuca, gente. Tinha tudo que vocês possam imaginar. Salinha de crianças era uma por idade, 8, 9, 10, 11, 12, uma por idade. Cantina, tudo bom, do melhor, ar-condicionado, uau, uma maravilha, uma benção. O que Ele faz comigo? Não é aqui que eu quero você não. Você aqui, a minha graça te alcançou. Vai congregar, sabe aonde agora? Lá no Complexo da Maré. Lá eu comecei. Cheguei na igreja domingo de manhã para fazer escola dominical. Quando eu entro na rua, gente, era tanto fuzil, tanta gente armada. A rua 29 de julho, do lado esquerdo, Nova Olança, do lado direito, Baixa do Sapateiro. Comando vermelho e terceiro comando, era tanto fuzil. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu, Carol, meus filhos pequenininhos dentro do carro. Eu falei, vamos embora. Eu falei, não, Deus trouxe a gente aqui. Aí cheguei, entramos 2, 3 ruas para frente, aí o obreiro na porta, Marcelinho, diácono. Léo, é aqui mesmo, encosta. Aí quando ele falou isso, os bandidos já entenderam que era tudo fuzil apontado para a gente. Bora, tá comigo, sai todo mundo. Aí saíram, a gente subiu, saímos daquela escola dominical. A Carol falou para mim, e aí? Nunca mais. Eu falei, nunca mais nada, é aqui que a gente vai ficar. Mas eu honro, eu glorifico a Deus por tudo isso, porque lá eu entendi o que é o Evangelho. Lá eu entendia que eu precisava ir para a rua. Lá eu entendia que a gente fazia ação social junto com aquele monte de cracudo dependente de químico, ao ponto da gente chegar na linha do trem, tem um buraco na linha do trem assim, uma cama lá no meio. Um garotinho de 9, 10 anos, lindo, loirinho, de olhos azuis. Carol chegou, Carol com um coração sempre muito grande. Vambora, vem morar comigo. Tia, não vou não. Por que não, cara? Lá tem piscina, quadra de futebol, não sei o que. Tia, não vou não. Minha mãe abandonou a gente. E cadê teu pai? Meu pai está ali na Cracolândia, usando a pedra. Mas daqui a pouco ele para e vem para cá, eu tenho que cuidar dele. Uau, gente. Vocês conseguem entender por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me levou para um evangelho genuíno? Tudo aquilo que eu pensava que eu estava passando, toda aquela murmuração, meus filhos, gente, parecia ter o rei na barriga. Não quero comer isso, não quero comer aquilo. Eu falei, vamos para a favela. Chegava na favela que eu tinha que entrar no barraco, eu tinha que me abaixar para entrar na porta. A porta era desse tamanho aqui, ó. Você tinha que passar por aquilo tudo. O que tem aí, irmão? Vamos tomar uma água. Pá. Pegava água lá, aquele copo sujo, Jesus. Entrava, o que tem para comer, irmão? Irmão, não tem nada, só um café.
E isso tudo porque, gente, é escola. Meus filhos chegavam em casa, pai, vão comer o quê? Meus filhos vão comer o quê, pai? O que tiver. E assim a gente para de murmurar, gente. A gente é levado ao deserto. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus me trouxe aqui mais uma vez nessa noite para falar com você. Para de murmurar. Para de falar que você está vivendo dias maus. Para de falar que você... Eu estou falando isso tudo com propriedade. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe de tudo isso. Entrega o controle na mão dEle. Fala para Ele mais uma vez: Senhor, eu entendi o que é equibalo. Faz na minha vida também. Que eu comece a viver a dor do meu próximo, que eu tenha essa compaixão da dor do meu próximo. O que eu estou vivendo, o que eu estou passando não é nada, mas eu entendi isso tudo, Pai, e eu quero começar a trabalhar conforme a Tua vontade, através da Tua dor. Eu não sei que muitos aqui tem aquela síndrome do pânico, aquela depressão, que a gente só quer ficar trancadinho dentro do quarto. Gente, para se curar isso, a gente começar a se movimentar, você começar a cuidar de gente. Sabe quando seu espírito aquece, quando você vê aquela pessoa que está aí em Lodebar, sabe, enterrada no pecado, que você começa a mensagem, pregar a mensagem para ela, e ali, através da mensagem, você já vê um brilho diferente nos olhos, você já vê a lágrima descendo nos olhos, você já vê o sorriso da pessoa começar a expelir no rosto. E ali você vai caminhando mais um pouquinho, passando na próxima semana, a pessoa já te liga perguntando se você pode mais uma vez visitá-la em casa. E você vai até lá, você vai com um propósito, que Deus está falando para você: equibala, eu estou te enviando com um propósito, é essa vida que eu quero salvar. Aí você vai naquela vida daquela casa daquela pessoa, você chega lá, já leva um bolinho. Léo, não tenho dinheiro, não tem problema, irmão. Fala com alguém aí, já leva um bolinho de R$5, senta lá para comer aquele bolinho, aquele cafezinho. Minha esposa que gosta disso, gente. Eu não sei aqui vocês, mas de vez em quando a Carol bate aí na casa dos irmãos aí, levando uma cesta de fruta, levando uma cesta básica. Não acho estranho não se ela chegar na sua casa e fizer isso, tá? É com amor, é com esse equibalo que ela é enviada, é com o propósito de cuidar. Nós fomos chamados para cuidar. Então faça isso, sabe, de novo, voltando à sua história, eu creio que é a sua história, que você a partir de hoje vai começar a fazer isso, você entrando na vida das pessoas, começando a cuidar dela, aquela depressão, aquela angústia, aquela síndrome do pânico que você tinha, você já começa a esquecer ela, porque você fala: caramba, eu preciso ir lá naquela vida daquela pessoa. Aquela escassez que você está passando, você fala: caramba, eu preciso ir lá porque eu tenho que dar atenção àquela pessoa. Você não tem dinheiro para você mesmo, mas você já está preocupado, o que você vai levar para casa daquela pessoa que está passando fome. Vocês conseguem entender isso? Sabe como é que a gente vai entender isso? É fazendo com que o Jefferson pregou aqui agora, a gente entregando o controle da mão dele. Senhor, eu não tenho nem para a minha vida, mas eu vou depositar tudo na vida desse irmão que está precisando. Quantas das vezes, meus irmãos, estivemos à frente ali de um centro de recuperação. Foi o ano mais difícil que eu passei financeiramente dentro da minha casa. Eu tirava dependente químico da rua, botava no centro de recuperação, mas lá foi o mês que meu patrão tinha quebrado, eu fiquei 6 meses sem receber. Aí eu falei para a Carol: e agora, o que a gente vai fazer? Ela falou: a gente fica sem comer em casa, mas eles não vão ficar sem comer. Eu não aceito ter os tirado da rua, botado eles dentro de um centro de recuperação e a gente não dá para eles o que comer. Eu não aceito a gente estar com tudo isso aqui dentro de casa e lá no centro de recuperação não ter luz, não ter água, não ter comida. Meus irmãos, Deus, Ele é um Deus provedor. Ele é um Jeová Jireh, que na tua vida, através da tua angústia, Ele vai falar: ei, calma que eu estou tratando da tua vida, mas eu preciso que você vá, eu preciso que equibalo sobre você, eu preciso que você vá atrás dessas vidas, eu preciso que você comece a apacentar essas vidas, pessoas. Vocês são líderes, gente, vocês são chamados como embaixador do reino. Você tem noção do que é isso? O que foi imposto sobre a tua vida? Quando você levanta a sua mãozinha, que você recebe o selo do Espírito Santo, você é chamado agora de filho. Está tudo sobre você, é tudo sobre você, você tem essa responsabilidade também. A gente precisa começar a entender isso. Em quarto e último lugar, o equibalo é o despertar da igreja. A igreja foi chamada para viver em movimento. João 20, 21, vem falando novamente, Jesus diz: Pai, sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio, eu equibalo. O que ele estava fazendo aqui? João 20 vem falando para a gente. Jesus já tinha morrido, na sua ascensão Ele veio ali,
tendo um encontro com Jesus, com os discípulos. Da mesma forma ele fala, foi quando Pedro se converteu, os discípulos todos se converteram de verdade. Então Deus trouxe mais uma vez aqui vocês essa noite para falar assim, tudo isso que vocês escutaram agora de novo, eu estou aqui me revelando a vocês, falando para vocês que da mesma forma que eles vieram até mim, agora Ele está enviando vocês para o mundo. E é dessa forma que a gente está falando aqui nessa noite para vocês. Jesus precisou aparecer de novo para Pedro, que Pedro, quando Jesus morreu, que ele negou 3 vezes, Jesus subiu, Pedro fez o quê? Voltou a pescar, voltou a levar essa vida que ele tinha antigamente, mas ele não tinha entendido qual era o equibalo na vida dele, e por isso Jesus, no capítulo 20 de João, está falando, apareceu novamente aos discípulos e falou novamente, a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E assim como Pedro ali naquela hora ele tinha entendido o que foi o equibalo na vida dele, que através daquilo ali em Atos dos Apóstolos, vem falar para a gente que na primeira pregação dele milhares de pessoas se converteram. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar de novo para você que Ele está se revelando. Sabe por quê? Quantas mensagens de discípulos nós escutamos nessa série de mensagens agora, e a sua vida não mudou, você não começou a fazer nada. Deus está te trazendo aqui nessa noite para falar para você de novo, ei meu filho, será que você não está entendendo essa série de mensagens toda que eu falei para você? Será que você ainda não conseguiu entender que é com você que eu estou falando? É com você que eu quero fazer esse equibalo, é com você que eu quero ir, que eu quero que vá, mas sem direito à volta. Você não pode mais voltar. Essa vida morna que você vive, essa vida que não se preocupa com ninguém que você vive. Deus está falando conosco nessa noite que Ele quer mudança na nossa vida. Quantas mentes aqui, quantas vidas aqui foram transformadas e tem o poder de transformar muito mais. Sabe o que eu quero que você faça agora? Eu não sei se todo mundo aqui nasceu no berço evangélico, mas eu acho que a grande maioria aqui não. Lembra agora de onde você saiu? Lembra agora tudo que você viveu? Lembra agora no mundão que você viveu, as coisas que você passou e nem por isso você deixava de fazer as coisas? A vida errada que você tinha, o que você fazia, você não deixava de fazer. Agora essa graça te alcançou. Eu falo isso, gente, sabe por que eu dou muito pouco para Jesus e eu preciso usar mais? Porque eu sei quem eu era. Na minha época de macumba, na época de espiritismo, eu dava tudo para Satanás, pô. Fazia eu trabalho, saía 3 horas da manhã, ia para a encruzilhada, levantar um monte de coisa lá, cara. E por que eu não faço isso para Jesus mais? Você acha que Jesus não vem falando ao meu espírito disso? Você acha que Jesus não vem me cobrar isso? Quantas vezes eu te tirei de lá, meu filho? Agora você está aí e não quer fazer nada. Começa você a trabalhar. Eu quero hoje, gente, hoje eu quero já, Deus já começou a manifestar na minha cabeça aqui, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente fez a renovação de votos agora e o nosso presente de casamento foi, muita pessoa, Léo, qual é o seu presente de casamento? Eu falei, irmão, entra lá no site que você vai ver, meu irmão, sabe o que eu pedi? Cesta básica, e graças a Deus os irmãos entenderam, depositaram um dinheiro lá. A gente tem um dinheiro lá guardado que a Carol vai estar saindo, se Deus quiser, ainda essa semana, para comprar essa cesta básica, para a gente começar a fazer, começar a visitar. De repente pessoas aqui dentro aí que estão passando necessidade, a gente vai começar a abençoar. Se não tiver aqui, a gente vai para a rua começar a entender isso. Eu preciso me movimentar, você precisa se movimentar. Vocês conseguem entender isso? Então se coloquem de pé, senão eu não paro de falar. E eu trouxe uma frase, é a frase final que eu quero trazer para vocês, que equibalo é mais que uma palavra, é uma ordem divina de avanço. Que vocês comecem a entender isso, que Deus trouxe vocês aqui nessa noite, para escutar essa mensagem dura, para escutar essa mensagem transformadora, para escutar essa mensagem de despertamento, para escutar essa mensagem de reflexão. O que você tem feito? Como é que tem sido a sua vida? Peço perdão aos visitantes que nos visitam hoje, mas é uma mensagem necessária. Até você que nos visita, você tenha esse entendimento que Jesus quer fazer com que você trabalhe também para Ele. Jesus quer fazer com que você aceite o chamado dEle para a sua vida. Jesus quer fazer com que você entenda
que o equibalo é para todos nós. Como eu falei, gente, peguei a frase do Luciano Subirá que se encaixou perfeitamente sobre mim. Eu não estou bravo, é porque eu fui batizado com uma angústia de Deus. Eu não conseguia olhar para aquelas cenas ali, gente. Lá no complexo do Alemão, aquelas pessoas subindo entre a mata lá, e o cordão do BOPE feito ali, gente. Tantas vidas sendo ceifadas. Claro, é lei da semeadura, ali eles plantaram, ali eles colheram. Mas o que eu quero colocar para vocês, eu não estou falando se é certo ou errado, não é esse ponto de vista que eu quero falar. O que eu quero falar para você é que o Deus que me alcançou, o Deus que te alcançou, Ele também é capaz de alcançar aquelas pessoas. Ele também é capaz de alcançar esses traficantes aqui da Gardênia, também é capaz de alcançar pessoas que estão aí no mundão, gente, entrando aqui hoje pela rua da igreja, aqui, ali na esquina, quantas e quantas vidas ali bebendo, se drogando, eu passando por ali, e Deus ministrando ao meu coração aí que você vai pregar, está tudo na tua responsabilidade. Eu falei, amém, Senhor, eu entendi, chama esse amado para mim, eu entendi, chama essa responsabilidade para mim. Então que você agora aí curve a sua cabeça, coloque a mão no teu coração, que eu quero finalizar essa ministração orando para Deus, orando para o Espírito Santo. Venha, que os céus estejam abertos aqui neste lugar, que tudo isso que foi ministrado agora, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo venha trazer esse entendimento, Pai. Que teu Espírito Santo agora, nessa hora, Deus, nessa hora, Pai, comece a fazer que as vidas se reflitam, Pai. Pessoas aqui agora começam a entender o verdadeiro chamado que o Senhor tem na vida de cada um, Pai. E qual é a ordem que o Senhor está dando a cada um de nós aqui nessa noite, Deus? Ordem essa de equibalo, ordem essa que o Senhor está nos enviando, ordem essa que o Senhor está nos enviando, mas a gente não tem direito à volta. Ordem essa que nós assumimos o nosso papel de embaixadores. Ordem essa que o Senhor nos chamou para ser discípulos. Mas que a gente também, Pai, discipule pessoas nessa noite. A gente venha ter esse entendimento, Deus. Espírito Santo de Deus, que agora o Senhor venha, Pai, como Gisele também bem orou aqui nessa noite. Que teu Espírito venha constrangendo a gente aqui nessa noite agora. Ao ponto de nós, Pai, nos humilharmos diante da tua presença agora, reconhecendo quem nós somos diante da tua presença. Reconhecendo que tudo que nós fazemos não é nada, e tudo que, Pai, se nós não fazemos nada, que a gente comece a fazer. Então, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora, de uma forma sobrenatural, Deus, Espírito Santo de Deus agora, Pai, agora, Deus, vai trabalhando na mente, queremos agora neutralizar todo pensamento negativo, falando que eu não posso, que eu não sou capaz, que essa mensagem não é para mim. Ei, você está errado, essa mensagem é para você sim. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar que você está mais que capacitado. É pelo poder que há no nome dEle, é pelo poder do Espírito Santo que habita em você. A palavra de Deus fala que nós somos casa de Deus. O Espírito Santo, Ele habita em você, mas Ele está aí escondidinho dentro de você, e não é isso que Ele quer. Ele quer ser trazido para fora. Ele quer que as pessoas olhem em você e falem: ei, ali vai um grande homem, uma grande mulher de Deus. A palavra dele transformou a minha vida, através da palavra dele trouxe salvação à minha vida. Então, Deus, em nome de Jesus, que haja agora mudança de mente, metanoia, Deus. Espírito Santo de Deus, e também se há alguém aqui no nosso meio que de certa forma está magoado com a igreja, Deus, que essas pessoas venham ter esse entendimento, que não é sobre a igreja física, mas que é relacionada ao teu reino. Se há alguém parado aqui nessa noite, falando que não vai fazer mais nada, porque pessoas dentro da igreja oferiram, Deus, não permita nisso, Pai, que tudo isso venha cair por terra, Deus, nessa noite, e pessoas venham
de uma certa forma aqui, Pai. Estamos diante da Tua mesa. Mesa essa, Pai, que fala para nós pedirmos perdão uns aos outros, para nós não ceiarmos indignamente, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, se há, Deus, algum tipo de reparação que tenha que fazer um com o outro nessa noite, Deus, nós queremos anular, Deus, todo o intuito de Satanás, Pai, e declarar falência ao inferno, Deus. Que pessoas que trabalhavam não trabalham mais, que elas possam entender que esse equibalo é para ela, que eles possam fazer cada vez mais com excelência. Se eles já faziam, que eles possam assumir de novo esse papel e fazer com mais excelência, Deus. Se pessoas vieram de fora, de outros ministérios, assim como eu já falei um dia na minha vida, que foi, Pai, machucado, ferido em outro lugar, que eu cheguei aqui e falei: Senhor, eu não vou fazer mais nada, eu quero somente chegar, escutar a Tua palavra e ir embora. Mas o Senhor vem agora com essa palavra revelada dos céus e falar para mim: filho meu, quem é você para não fazer mais nada? Você não sabe o propósito que eu tenho sobre a tua vida? Da mesma maneira seja na vida dos meus irmãos. Se entrou alguém aqui hoje magoado, ferido por outro ministério, que ele possa cair por terra também, Deus. Espírito Santo de Deus, vem tratando, Deus, vem passando agora com Teu bálsamo, ó Deus, que eles venham sentir agora um aroma tão suave, Deus, que eles venham sentir agora, Pai, o abraço do Teu Espírito Santo, aquecendo ele nessa noite agora, que eles possam ter a certeza que não sou eu quem estou falando, mas é o Teu Espírito quem está falando, Deus. Vá agora de encontro, Deus, a todo o pensamento, Deus. Espírito Santo de Deus, que esse equibalo agora venha de encontro às nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.